Professor, conta pra gente quais dicas você teria para os futuros e novos profissionais, com base nas suas experiências. Olha, uma coisa que eu sempre gosto de salientar é que desde a graduação, obviamente, eu acho que a dica para um futuro profissional já vem desde a base da graduação, né? Então, a dedicação que a gente tem que ter na graduação, em especial em algumas ciências básicas, né? A gente, às vezes, não dá tanta importância no começo do curso, fala, isso aqui eu não quero ver, é chato, não sei o quê, e daí quando você chega nas disciplinas aplicadas lá na frente, sente falta de uma fisiologia, de uma histologia, de uma anatomia, às vezes que você não se dedicou tanto, às vezes o professor está lá e você não estudou tanto, tirou a média para passar e não se dedicou, e daí você sente falta. Então, acho que um bom profissional já vai começar desde aí, na dedicação, desde a da graduação, né? Eu sempre falo eu tive uma prima que entrou na graduação também de veterinária, acho que eu já era formado há uns 8 anos, 6 anos, era bem mais nova que eu, e aí eu falei para ela, olha, estuda fisiologia. Eu falei, para mim é a disciplina mais importante do curso, porque tudo passa por ali. Como é que está alterado a patologia? Bom, você tem que saber como é que é o normal, como é que é a fisiologia. A anestesia, ela nada mais é que a alteração da fisiologia do paciente utilizando um fármaco. Os fármacos anestésicos, nenhum fármaco cria nada no organismo, ele altera uma função fisiológica que já existe. Então, a fisiologia, para mim, é um dos pontos importantes. Então, se dedicar ao estudo das ciências básicas é um começo de a formação de um profissional muito bom desde a base, né? Acho que você aí com uma base forte facilita muito o teu entendimento para frente, né? De clínicas, das ciências aplicadas mesmo, né? Então, acho que já começa daí, né? Então, a minha primeira dica é dedique-se às básicas, porque as básicas são importantes, né? A gente sente falta lá na frente depois. Eu acho que também um ponto importante também quando você começa a se identificar com uma área, eu estou gostando de cirurgia, estou gostando de anestesia, estou gostando de clínica, a área que seja que você se interessa, eu acho que uma das coisas importantes é você ir atrás do docente, conversar se tem alguma coisa que você tem algo a mais que dá para fazer naquela área, né? Ou seja, um grupo de estudos, né? Uma liga acadêmica, que nem vocês têm bastante aqui, ou um projeto que você possa participar, uma iniciação científica, algo da área para você começar a se inteirar mais da área. E realmente ver se é aquilo que você gosta, né? Porque eu acho que você tem uma ideia, às vezes, da disciplina, mas quando começa na prática, talvez, às vezes, não é bem aquilo. Então, acho que tem que ter isso desde a graduação novamente, né? Para você depois não ter um profissional, às vezes, frustrado de ser uma área que você não gosta de atuar, né? Então, outra dica que eu dou é colar no docente. Assim falo, cola no docente da sua área, porque é ali que você vai começar a experienciar, vivenciar o que é aquela área, né? Daquela área que você pretende seguir. Então, acho isso importante também. E aí, formação, né? Você vai se formar um médico veterinário, né? Geral, você tem a aptidão e qualificação para trabalhar em várias áreas, mas se você busca, então, quero trabalhar com anestesia, tem que buscar uma especialização, algo nesse sentido, né? E especialização de vários tipos. Eu não digo só cursos de especialização, esses também são importantes, né? Mas, por exemplo, eu quando formei em 2002, né? E durante meu estágio de graduação, em 2002, meu estágio obrigatório, no último semestre, eu fiz parte do meu estágio na Universidade Federal de Santa Maria, parte na Unesp de Jaboticabal e parte na Unesp de Botucatu. E na época, eu pensava já em prestar o mestrado, né? Desde que eu, da graduação, tinha que fazer algum seminário, alguma palestra, eu sempre gostei dessa parte de conversar, de falar em público, né? Eu sempre gostei de explicar, de passar conhecimento, né? Então, eu sabia que era uma área que eu gostaria de me dedicar, de uma carreira de docente. Então, eu já pensei, bom, se eu quero essa área de carreira acadêmica, eu vou prestar o mestrado, né? Então, eu prestei a prova de mestrado para a Universidade Federal de Santa Maria, na época, e era uma vaga só e eu fiquei em segundo. Então, eu acabei não passando. E aí falei, bom, já que eu não passei, eu vou prestar a prova de residência nas Unesps, onde eu fiz o estágio, né? Jaboticabal e Botucatu. E aí, fui prestar a prova, as provas eram na mesma semana, era primeiro Jaboticabal, era numa segunda e numa terça, e daí quinta e sexta era Botucatu, era na mesma semana. E assim, eu já tinha comigo, eu gostei dos ambos os lugares que eu frequentei, obviamente, fiz grandes amigos em ambas as Unesps e tal, e tenho grandes amigos lá ainda, os professores lá, mas eu tinha comigo que se eu passasse nas duas, eu ia escolher Jaboticabal.
E como a prova foi antes e o resultado já tinha saído, então eu nem fui prestar a prova de Botucatu, porque eu tinha saído na Unesp de Cabal, que eu tinha sido aprovado na residência, né, que é o programa de aprimoramento, mas é uma residência, né? O batidão de eu chegar a ficar 36 horas no hospital sem dormir, passar e ir embora no meio-dia do dia seguinte, assim, porque a emergência da noite, transfusão sanguínea e tal, e ir embora no outro dia. Então é um batidão mesmo. E daí fiz a minha residência, né? Fiz a minha residência. Então é uma coisa que é um tipo de especialização, como eu falei, buscar uma especialização na área. E hoje, como você vê, na época eu não tinha a ideia de fazer uma residência, eu gostaria direto no mestrado, porque eu queria carreira acadêmica e tal, mas a residência me deu uma base prática muito boa, né? Isso é muito importante, muito boa, teórica também, mas a residência é muito prática, né? Às vezes você não tem nem tempo de estudar muito, né? Mas é muito prática. E o que me ajuda muito nas aulas. Então, muitas das minhas aulas, eu vou dar exemplos de casos, as situações, são casos que eu tive, que eu vivi durante a minha residência. Então, é uma coisa que te dá uma experiência, te dá uma mão, vamos dizer assim, um background ali, muito importante. Então, eu recomendo, quem tiver a oportunidade de fazer uma residência na área, que escolher seguir, né, futuramente, fazer uma residência, eu acho um ponto importante, né? Como eu falei, eu não pensava, mas depois que eu fiz, eu vi como realmente me ajuda hoje nas aulas, né? Na docência, que é o que eu sempre almejei, né? Sempre almejei a docência. Então, me ajudou bastante, assim. E, então, fazer uma especialização. Não precisa ser a residência. Pode ser uma especialização lato sensu, mas stricto sensu pode. É outro tipo de especialização, mas também foque na sua área. Então, eu acho que o profissional de hoje no mercado, em qualquer área, ele tem que ter um diferencial, né? Veterinários, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem tanto curso de veterinária, tanto curso, então a gente tem tanto veterinário entrando no mercado todo ano, que se você não tiver o diferencial, você vai ser só mais um. E só mais um não vai ter poder de barganha. Você não vai conseguir botar o seu preço, porque você vai ser só mais um. Você é um recém-formado sem uma qualificação a mais. Certo? E disso tem de monte, né? Então, o objetivo, eu acho, é se especializar até para valorização sua como profissional, né? A tua especialização vai contar para a tua valorização posterior e a valorização do teu serviço posteriormente também, né? Então, acho que buscar uma especialização também na área, seja ela qual for o tipo, eu acho que é importante também, né? Para quem, independente da área que vai seguir, né? A anestesiologia é a melhor de todas, é óbvio, mas independente da área, sigam a sua especialização, né?